Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Torres e hoje eu estarei guiando nossa videoaula. Vamos lá? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o firewall dos equipamentos DryTech. O firewall é um assunto um pouco complexo, por isso decidimos dividir este assunto em 3 aulas. A primeira para criarmos bloqueios de palavras, grupos de palavras e download de extensões de arquivos. Na segunda, criaremos um bloqueio geral e permitiremos apenas que algumas palavras e downloads passem pelo nosso firewall, liberando assim para vocês apenas os sites de sua escolha. E por fim, na terceira, bloquearemos aplicativos como o P2P e o Flash de vídeo. Lembramos a todos que esses vídeos foram divididos para o seu melhor entendimento, sendo assim mais curto e focado. Porém, todos os bloqueios podem funcionar juntos, e só vai depender do cenário que ele será aplicado. Agora está aí na tela o roteiro da nossa aula de hoje. Primeiro, nós vamos criar objetos de IP, depois criaremos grupos de IP, depois criaremos objetos de keyword, depois grupos de keyword, criaremos perfis das extensões de arquivos que nós vamos bloquear. Depois faremos a associação disso no CSM. E por final, criaremos as regras de firewall. Vamos ao primeiro passo. Clique em Object Settings, IP Object. Nessa janela, poderemos criar a quantidade que for necessária para a sua necessidade de usuários com firewall. Clicando no perfil 1, configuraremos nosso primeiro usuário. Em Name, colocaremos um nome à nossa escolha. Em Interface, definiremos LAN/RT/VPN para firewalls internos de rede, WAN para bloqueios de internet com IPs públicos, e N para ambos. Em Address Type, definiremos Single Address para definir um único IP para a regra, Range Address para definir um range de IPs, como estou fazendo no exemplo. Você pode colocar no Start IP Address 192.168.1.10 e em End IP Address 192.168.1.12. Dessa forma, ele vai utilizar esse objeto para bloquear os IPs de final 10, 11 e 12. Em Subnet Address, é possível travar pela máscara de subnet a quantidade de IPs na regra. E em MAC Address, poderemos travar pelo número MAC da placa de rede. Clicando no botão Invert Selection, o que estiver declarado nesse objeto de IP se tornará inválido para o firewall. Ele inverterá a seleção. No nosso exemplo, 192.168.1.10, este IP se tornará o único IP que não será atingido pelas regras de firewall associadas a esse objeto. Lembra também que tanto esse quanto o próximo passo funcionam da mesma forma para o IPv6, só que em vez de IP Object e IP Group, nós utilizaremos o IPv6 Object e o IPv6 Group no menu da esquerda. Dê OK para salvar. Lembrando que em IP Object é possível criar até 192 perfis. Vamos lá agora em Object Settings, IP Group. Da mesma forma, clicando no número 1, configuraremos o nosso primeiro grupo. Em Name, colocaremos o nome do grupo. Em Interface, usaremos WAN para redes externas, LAN para redes internas e N para ambas. Agora selecionando os IP Objects que se encontram na janela da esquerda, lembrando que eles foram criados no passo 1, adicionaremos ao grupo clicando na seta para a direita e removeremos ao grupo clicando na seta para a esquerda. Atenção! O grupo de IPs é um passo muito importante, pois ele será associado à regra, e é ele quem associa os IP Objects. Ou seja, caso você tenha um novo usuário na sua rede, você pode apenas criá-lo e adicionar ao IP Group.
Dessa forma, ele vai assumir todas as regras de firewall que foram configuradas para determinado grupo. Clique em OK para salvar. Agora iremos ao passo 3. Ainda em Object Settings, iremos em Keyword Objects. E novamente clicaremos no número 1 para configurar nossa primeira keyword. Name, coloque o nome à sua escolha, para sua organização. Em Contents, colocaremos as palavras-chave da URL que usaremos para configurar nosso firewall posteriormente. Lembrando, aqui você pode colocar até 3 palavras separadas por um único espaço cada uma, com no máximo 63 caracteres. Também é permitido o uso de caracteres hexadecimais. Então, como quero fazer um bloqueio de redes sociais, por exemplo, criei aqui mídia social. Coloco aqui 3 palavras, por exemplo, Facebook, Twitter e Orkut. Todas separadas por um único espaço. Dou OK para salvar. Vamos ao passo 4. Configurando os grupos. Ainda em Object Settings, vamos em Keyword Group e, da mesma forma do passo 2, criaremos um grupo. Clico no número 1, escolho um nome para o meu grupo e coloco nele os objetos de keyword que foram criados anteriormente. No exemplo aqui, adicionei aquele que fiz com vocês e mais um keyword object contendo LinkedIn e MySpace. Feito isso, clique em OK e salvo. Vamos ao passo 5. Vamos em Object Settings, File Extension Objects. Clicaremos no número 1 para criar nosso primeiro perfil de bloqueio. Colocaremos em Profile Name um nome que desejarmos. E selecionaremos aqui os checkboxes que desejarmos também. Podemos escolher as extensões dos arquivos que serão mais tarde bloqueados ou liberados. Existem 2 botões em cada grupo de arquivo. Select All, selecionaremos todas as extensões de arquivos de determinado grupo. E Clear All, que fará com que limpemos todos os checkboxes de determinado grupo. Lembrando que aqui podemos selecionar quantas extensões de grupos diferentes quisermos. Marcarei aqui todas as imagens e a extensão .avi para exemplificar. Agora iremos ao passo 6. À esquerda vamos em CSM, URL Content Filter Profile. Nessa janela, em Administration Message, podemos customizar a mensagem de bloqueio que irá aparecer quando o usuário tentar abrir uma página bloqueada. Agora clique no número 1 para começarmos a associação no CSM. Aqui definiremos se as palavras escolhidas que estão nos grupos criados no passo 4 serão um bloqueio ou uma liberação. Ou seja, serão palavras válidas para acessar um site ou palavras que serão bloqueadas para acessar um site. Em Profile Name colocaremos um nome à nossa escolha. Disponibilizamos aqui na descrição do vídeo, em nosso canal, o link do nosso site para vocês entenderem com precisão o que significa Priority. Como foi dito no começo da aula de hoje, faremos um bloqueio e não uma liberação de palavra-chave. Portanto, usaremos Either como Priority. A aba Log é utilizada para recebermos resultados do filtro de firewall. Ele é associado a um programa chamado Syslog, disponível gratuitamente no site directech.com. Esta aba não influencia em nosso bloqueio, porém, a nível de curiosidade, utilizando a opção None, não receberemos log algum. Utilizando o Pass, receberemos logs apenas nas palavras que estão liberadas na URL. Utilizando o Block, receberemos logs das palavras bloqueadas na URL. E utilizando o All, receberemos ambos os logs de palavras bloqueadas e liberadas. Voltando ao vídeo. Marcaremos o checkbox Enable URL Access Control, assim validando que a Action Block, repito que isso é um vídeo de bloqueio, veremos a funcionalidade do Pass posteriormente,
poderemos definir que os grupos de keyword criados no passo 4 são palavras associadas ao bloqueio, ou seja, eles não vão poder de forma alguma aparecer na URL do seu navegador. Marcando o checkbox Prevent Web Access from IP Address, proibiremos que o usuário de nossa rede não possa de maneira alguma acessar nada em seu navegador via IP. Portanto, preste muita atenção ao marcar este checkbox. Na janela abaixo, Web Feature, marcaremos o checkbox Enable Restrict Web Feature para habilitar as extensões que foram feitas no passo 5. Marcaremos o checkbox Cookie, Proxy e Upload para bloquearmos os mesmos. E, ao lado, em File Extension Profile, existe uma lista. Aqui você vai encontrar os objetos criados no passo 5. Escolheremos na lista o objeto que foi criado no passo 5. OK para salvar. Agora no passo 7 e último, criaremos a associação do grupo de usuários com os bloqueios que eles vão sofrer. Vamos em Firewall, Filter Setup. Por default, a DryTech disponibiliza dois tipos de filtro. Call Filter, que será utilizado para sua rede interna, e Data Filter, que será utilizado para dados da internet. Portanto, utilizaremos os Data Filter. Clique no número 2. Podemos depois criar outros grupos de filtro, caso precisarmos de mais de 7. Basta clicar em um número vazio na tela anterior. Agora estamos na janela Filter Set 2. Aqui vamos associar nossos objetos criados a uma regra de Firewall. Uma coisa muito importante nessa janela é o Next Filter Set. Ele definirá qual o próximo conjunto de regras será lido linearmente de cima para baixo, caso tenhamos criado mais de um grupo de filtros, como dito há pouco. Clicaremos agora em um número vazio para começar a associação. O primeiro checkbox será para habilitar a regra, portanto, vamos habilitá-lo. Em Comments, coloque um nome à sua escolha para a regra. Em Index, podemos colocar um objeto Schedule, que é criado para definir o tempo que a nossa regra de Firewall está ativa. Faremos um vídeo posteriormente para explicar o objeto Schedule. O checkbox Clear Sessions when Schedule On servirá para reiniciar todas as sessões que estiverem ativas na hora programada no objeto que foi dito anteriormente. Para criarmos um bloqueio de nossos usuários com a internet, utilizaremos lan/rt/vpn para WAN, pois estamos fazendo um bloqueio de usuários locais para a internet, LAN to WAN. A nível de curiosidade, as outras opções são usadas para fazer bloqueios de rede interna, LAN to LAN, e da internet para a rede, WAN to LAN. Em Source IP, clique em Edit. Iremos para a janela onde configuraremos o IP que será associado à regra. A opção N-Address servirá para todos os IPs da rede. Single Address para um único IP. Range Address para uma determinada área de IP, onde você diz o início e o final da sequência numérica dos IPs. Subnet Address para determinadas quantidades de IP da regra por subnet. E Group Object para os grupos que criamos no passo 2. Utilizaremos os grupos no exemplo. Aqui poderemos definir até 2 grupos por regra. Selecionaremos em IP Group os grupos já criados. Clicamos em OK para salvar. Em Destination IP, deixaremos N, pois não temos um único IP de destino. Nosso IP é toda a rede da internet. Em Service Type, deixaremos N para a regra servir para todas as portas. Em Filter, utilizaremos para esse vídeo Pass Immediately, que fará com que as regras a seguir sejam verificadas. Para ficar registrado, Block Immediately é para bloquear todas as regras abaixo dessa. Como foi dito anteriormente, o sistema lê a regra linearmente de cima para baixo. Então, primeiro o número 1, depois o 2 e assim por diante. A partir de que ele tem um Block Immediately, nada abaixo dele é lido.
Pass if no further match será utilizado para checar todas as regras de firewall antes de validar a regra atual. E block if no further match servirá para bloquear tudo, porém verificar antes se não existe nada bloqueado. Esse será o exemplo utilizado para a nossa próxima aula. A checkbox da direita serve para gerar logs no programa já dito no vídeo, o syslog. Para o vídeo de hoje, utilizaremos apenas o URL Content Filter. Selecionaremos o bloqueio criado no passo 5. Pronto, nosso bloqueio de firewall está terminado. Vou fazer um teste aqui no meu navegador, tentando acessar uma rede social. E é isso. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Por favor, se inscrevam no nosso canal para que ele possa crescer e também para que vocês mantenham atualizados. Até a próxima. Muito obrigado.